Na linha conosco, os nossos convidados especiais nessa noite aqui, né? Uma noite gelada, fria, mas vamos em frente, vamos em frente. Senhor Gilberto Simões Pires, botei a Ana Carolina aqui em homenagem, o senhor homenageando a Dona Lúcia. Boa noite, seja bem-vindo. Gilberto Simões Pires, boa noite. Milton, é o Marcel Van Hatten. Ah, o Marcel Van Hatten. É que o meu operador aqui, o Braguinha, ele de vez em quando ele toma um pouco mais de 7 Campos de Piracicaba e eu acho que ele se perdeu aqui. Desculpa, deputado Marcel Van Hatten, mas essa homenagem O Braguinha é ótimo. É ótimo. Deixa um abraço para ele aí. Ele tomou agora, 2 martelinhos de... falar com o Gilberto Simões Pires antes, acho que a Lúcia vai ter adorado a música. Sim, mas essa música também é o senhor homenageando a sua mãe. Ah, com certeza, que está aqui do meu lado, estou em Dois Irmãos visitando ela, inclusive. Uau, muito frio aí, né? Aqui tá 8 graus, aí deve estar o quê? 6 graus em Dois Irmãos, 6 graus. Vai ficar pior, vai chegar a 3 durante a madrugada, pelo que eu estou vendo aqui. Hoje eu recebi a visita de 3 moradores do Travessão na minha casa aqui em Porto Alegre. O Nelson, o argentino, o Félix e o pessoal aí que tá trabalhando conosco aí, fazendo um trabalho legal. Pessoal, gente boa. Muito bom. Deputado Marcel Van Hatten, como é que foi essa votação, derrubando aí mantendo o veto do presidente, porque o Senado estava fazendo um estrago, na minha opinião, grande, né? O Senado votou sem refletir, eu acho, Milton, não é possível. Deu 316 votos a 165 agora na Câmara. Mas também, por outro lado, a gente precisa lembrar que a Câmara, no primeiro momento, tinha aprovado e só o Novo tinha votado contra, né? Uhum. Da primeira vez. Aí foi para o presidente, não à toa que ele teve que vetar. Sim. Uhum. O próprio presidente, aliás, o próprio líder do governo tinha dado acordo inicialmente para isso, e depois, quando chegou nas mãos de novo do presidente, aí ele viu que a conta estava salgada demais, vetou, o Senado derrubou o veto, errou, acho que tem muito senador arrependido, até pela repercussão, e na Câmara agora nós mantivemos o veto do presidente, porque não é possível durante uma pandemia, né, Milton, muita gente sem emprego e concedendo aumento para o funcionalismo, não é possível uma coisa dessa. A entrevista que eu fiz hoje à tarde no Bastidores do Poder com o Major Olímpio, com o senador Lazier, com o senador Reis, o Major Olímpio ficou meio irritado comigo. Eu acho que o senador Lazier também não gostou, mas eu tenho uma posição com relação a isso, né? Deixa eu só cumprimentar o nosso convidado, que eu coloquei uma música aqui em homenagem à Lúcia, e aí o Braguinha derrubou a ligação, e aí o Marcel Van Hatten também está com essa música homenageando a mãe dele, e o Gilberto Simões Pires, a Dona Lúcia. Boa noite, senhor Gilberto Simões Pires. Boa noite, Milton. Como é que você está? De vez em quando é bom descontrair um pouquinho, né? Eu acho que é importante. Até porque a gente tem tão poucas oportunidades para isso e o ambiente parece que às vezes não é tão propício. Está na linha conosco o Marcel Van Hatten. Já estou ouvindo ele aí. Um grande abraço, Marcel. Faz horas que nós não falamos pessoalmente. Nós só nos comunicamos mais pelo WhatsApp aqui. Mas eu fico sempre de olho no Marcel, não porque ele possa um dia me decepcionar, não, é porque eu aprendo com ele. Uhum. Que é isso, Gilberto. Obrigado, Gilberto. Aprendo com você. Você é professor de todos nós. Acho que o Milton deve achar. É verdade, Gilberto. Olha aqui, ó. Antes da eleição, olha. Vamos começar com a rascação de saia agora. Antes da eleição, o que eu insisti, ele dizia: eu não vou, Milton. Eu vou mais uma para estadual. Marcel, vai para federal. Vai para federal. E vai para federal. E olha, eu turbinei ele para ir para federal, porque ele queria ir para estadual, imagina. Eu sei disso. E tá aí, o deputado. E foi o 5º deputado mais votado do Brasil. Só não foi. Poderia ser o primeiro. Se tivesse colado no Bolsonaro, que ele não fez campanha colado no Bolsonaro, foram mais de 300 mil votos independentes. Não foi aquela eleição sendo carregada. Nós acompanhamos, eu acompanho muito bem, até porque o Marcel também integra o nosso grupo de pensadores que justamente trabalham com essas matérias, discutem constantemente. Nós não trabalhamos com ideologia, nós trabalhamos com raciocínio lógico. Uhum. E trabalhamos com causa e efeito. E o Marcel é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande do que é causa e do que é efeito, que infelizmente isso não é
uma das coisas que as pessoas normalmente fazem. Elas trabalham muito mais com efeito e as causas ficam lá intactas. Tanto é esse assunto que nós estamos conversando, que vocês já estavam conversando aí. Isso aí é trabalhar com consequência, não é trabalhar com causa. Se as pessoas conhecessem as causas, não fariam isso que o Senado fez. Não tem cabimento mesmo, Gilberto. Aliás, Milton, deixa eu te agradecer por essa surpresa tão agradável. Eu não sabia que eu ia entrar no ar, não apenas contigo, como também com o Gilberto. Estou muito feliz. Minha noite, que já estava boa depois do resultado da Câmara, agora se completou. Então, vamos festejar isso aí. São raras essas oportunidades de festejar. E agora vou insistir novamente. A próxima eleição, eu quero ver 3 jornalistas disputando uma vaga para o Senado. Você, Van Hatten, a Ana Amélia e o Lazier. Vai ser bom. 3 jornalistas disputando uma vaga para o Senado, hein? Mas eu não sei, Ana Amélia e Lazier são confirmados? Porque eu não tenho nada confirmado ainda aí pela frente, viu? Não, mas é um bom desafio. Uma vaga para o Senado, pô. São 3 jornalistas, vai ser um grande desafio. Eu tenho a impressão que o Lazier Martins, que estava no alto conceito, ele se desmoralizou muito com essa, não pelo fato de ter votado, mas os argumentos que ele utilizou para justificar o voto dele. Olha, foi de uma infantilidade que não combina com o Lazier que eu conheço. Aí houve alguma coisa na cabeça do Lazier, ele foi acometido de alguma coisa, e só por ter usado os argumentos que usou, ele parece que ficou combinando com o pessoal do PT, que falou que havia desprezo com os funcionários públicos, quando na realidade nós estaríamos desprezando a sociedade brasileira. Parece que as pessoas não entendem, não têm noção do que é fonte de recurso. E simplesmente o uso do populismo, que é uma forma de não raciocinar, mas justamente para estabelecer o caos. Não tem ideia, e se tem, são irresponsáveis, porque sabe que salário aumentado ou salário concedido é pedra atirada que não tem mais volta. E tem mais, não é garantida somente por direitos, é garantido por cláusulas pétreas. E cláusulas pétreas, para que os ouvintes entendam muito bem, elas só podem ser modificadas por uma nova Constituição e jamais por uma PEC. E isso parece que os senadores não têm o menor conhecimento disso, ou então, se tem, usaram de uma forma criminosa para votar pela derrubada daquele veto. Agora, Gilberto, eu fico assustado com o que nós estamos vivendo no Brasil, porque nós deveríamos estar discutindo não um veto à impossibilidade de aumentar salários até o fim do ano que vem. Perfeito. A gente está discutindo a redução dos salários de quem está no setor público, principalmente quem mais ganha. Isso é um absurdo. Tem gente ganhando 35, 40 mil acima do teto, no meio de uma pandemia, que não aceita nenhuma redução, nenhum corte de privilégio penduricalho, e a gente discutindo se tem que evitar aumento até o fim do ano que vem, quando milhões são desempregados. Tem gente, 10% da população brasileira, os 10% mais pobres, Milton, Gilberto, têm renda de R$112 por mês. Vou repetir para os ouvintes. Os 10% mais pobres, nós estamos falando de 20 milhões de pessoas no Brasil, têm renda per capita familiar de R$112 por mês. E nós estamos falando da possibilidade de aumento de salário, de penduricalho, de progressão, de não sei o quê, para o funcionalismo até o final do ano que vem, durante uma pandemia. Isso é um absurdo. Cujo setor tem, em média, 4.200. Pois é. Enquanto da família brasileira média, o salário médio é em torno de R$2.000 por mês. Isso no Brasil, o salário médio, 2.100, se não me engano, algo nesse sentido. Então, quer dizer, o funcionário público já recebe muito mais, em média, do que alguém que está na iniciativa privada, que paga a conta e ainda quer garantia de aumento enquanto milhões estão ficando desempregados na pandemia. É uma completa falta de noção da realidade. Eu quero também fazer justiça, como você fez ao Lazier, Milton, Gilberto, os dois fizeram. Ele tem vindo, assim, numa postura muito positiva, prisão em segunda instância, defendendo um monte de coisa importante, mas dessa vez, eu lamento que ele tenha dado esse voto, alguma coisa aconteceu de falta de interpretação dos fatos. Ele disse aqui, justiça seja feita, ele disse aqui à tarde, para mim, no programa Bastidores do Poder,
que ele ficou meio em dúvida e tal, mas que ele foi convencido pelo discurso do senador Major Olímpio. O discurso do Major Olímpio convenceu ele a votar. Mas o Major Olímpio, ele também é uma pessoa que eu tenho um grande respeito, me dou muito bem com ele lá no Congresso, Milton. Ele é um cara que realmente defende muitas coisas positivas na segurança pública, mas ele defende a corporação dele, da polícia. E assim, eu defendo a segurança pública também, mas não defendo corporações, não importa de que setor seja. Eu não defendo uma parcela da sociedade em detrimento das outras. E o Major tem essa vinculação. É quem elegeu ele, a classe policial. Então tá bem. Agora, não pode o Lazier ver isso e achar que aí pode votar a favor. O Lazier, não sei. Acho que ele não refletiu o suficiente. Olha aqui, eu arrisco a dizer que a minha neta, que tem 5 anos de idade, ela não se convence dos argumentos do Lazier Martins. O Lazier Martins foi infeliz. Muito infeliz. Eu acho uma pena. Eu não gosto de ver gente boa assim. Sim. Eu também não gosto e me faz mal, inclusive. Mas também não posso deixar de falar, né? O que eu vou fazer? Eu não posso deixar de falar. Eu não sou politicamente correto, isso jamais serei. Eu sou uma pessoa autêntica, o que eu gosto eu aplaudo, o que eu não gosto eu vou vaiar mesmo. E eu espero mesmo de quem é meu amigo, inclusive de quem eu lido na Câmara. Se um dia eu fizer um voto desse, o Lazier discordar, ele tem toda a liberdade, aliás, o dever de dizer isso na rádio também. Acho que é assim que se constroem relações, sinceras, né? Pelo bem do Brasil. Sem dúvida. Eu quero ficar nessa pauta nacional, mas só quero chamar a atenção dos amigos, né, e dos nossos ouvintes. Nós estamos falando sobre esse veto aí, do aumento de salários e tal, mas no Parlamento Gaúcho projetos prevêem 400 milhões em aumento salarial para servidores aqui no Rio Grande do Sul, agora. No Parlamento Gaúcho projetos prevêem 400 milhões em aumento salarial para servidores. Os senhores já devem saber de onde é que é, né? E sem contar do Ministério Público, né? Os deputados do Novo foram contrários e vão se manter contrários, assim como também contra essa reforma tributária, que de reforma não tem nada, Milton, me desculpa. Estão chamando de reforma, estão vendendo gato por lebre. Aliás, estão vendendo gambá por lebre aí no estado, aqui no estado, que agora estou no Rio Grande do Sul, e estou muito triste com essa situação, porque nós precisávamos uma reforma tributária de verdade que facilitasse para o empreendedor, mas não que significasse mais imposto para quem compra na cesta básica, ou seja, para o mais pobre. Eu até vou fazer uma correção nisso. Eu vejo que existe uma expectativa grande de uma reforma realmente tributária, só que ela vem em cima de uma extraordinária aumento de impostos que representa reforma fiscal. Eles misturaram as duas coisas e transformaram a reforma que seria só tributária em reforma tributária e fiscal, onde dá ao Estado um poder de arrecadação maior. É isso que me descontenta. Se a gente puder separar uma da outra pelo efeito da simplicidade, e essa é extremamente importante, porque ela dá oportunidade para que as empresas também diminuam o custo de arrecadação dos impostos, mas não, além disso, eles estão vendendo uma facilidade burocrática que deixa de existir por conta de um aumento de impostos. Aí é que não dá para concordar. Eu não quero que não aconteça nada. Nenhuma, nem outra também não me serve, mas também não quero que aconteça do jeito que está sendo proposto. Muito bom, Gilberto. Até porque, assim, nós estamos também discutindo em Brasília uma reforma tributária, e o correto seria esperar a nossa reforma passar, que vai ser esse ano. É quase impossível não acontecer esse ano, tudo conflui para isso. Para que aí o Estado possa, em cima disso, fazer as suas adaptações. Agora, a pressa de fazer uma reforma até o final do mês de setembro já demonstra que o interesse é arrecadatório para que ela possa já valer no ano que vem, né? Além da questão da perda das alíquotas de ICMS, que está sendo vendida como uma redução de impostos, que também não é verdade. Quer dizer, é uma meia-verdade que, no fundo, é uma mentira completa. Dizer que essa reforma tributária reduz impostos porque, no final do ano, as alíquotas de ICMS vão baixar é ocultar a verdade. Ou seja, que elas já baixariam de qualquer forma. Se não votar nada, as alíquotas vão baixar no final do ano porque foram aprovadas no início do governo Eduardo Leite para valer para apenas 2 anos. Uhum. Na realidade, Marcelo, vamos fazer uma pequena correção aí para justamente ajudar o entendimento do ouvinte.
O imposto é uma coisa e a alíquota é outra. A gente pode justamente vestir a noiva com um imposto mais simplificado e daqui a pouco nós colocamos aí um sobretudo em cima dela que representa o tamanho da alíquota. Essa alíquota, ela não nos dá garantia depois da reforma. E é isso que abre um precedente complicado para que os estados façam o que já fizeram até agora. Porque quando inventaram a tal da substituição tributária, que deu a impressão para todo mundo que era uma maneira simples e que não seria um fator sonegador de impostos, o que aconteceu? O governo fixou valores referenciais para que incidisse o tributo. E esses valores referenciais sempre são maiores do que o próprio valor de venda do produto. Ou seja, o percentual acaba ficando muito maior porque o valor de referência para a arrecadação do tributo ou para a incidência do tributo, ele acaba sendo maior. Portanto, esse é um problema que, infelizmente, a população não tem uma capacidade de entendimento porque é um assunto árido. Quando a gente lida com isso, as pessoas não sabem. Quando elas veem o produto, elas veem lá o preço e não sabem quanto é que elas estão pagando por isso. Então, é importante que a gente entenda, assim como também deve ser muito bem entendido, através das simulações que podem ser feitas, e a gente entender quanto é que eu vou diminuir em termos de contribuições sociais na folha e quanto é que eu devo aumentar de imposto. Eu ganho pela simplificação, mas eu mantenho o tamanho da carga. E aí tem gente que é contra um tal de e-tax, mas não leva em consideração, não estou dizendo que eu sou a favor, só estou dizendo que a gente tem que levar em consideração que a contribuição social também ela é cumulativa. Porque se a minha empresa paga, a tua empresa paga e a empresa do Milton também paga, elas vão se acumulando e a gente vai transferindo isso para o preço dos produtos. Como todos os impostos são assim, eles são em cascata. Nós temos que terminar com o sistema em cascata. E é isso que a gente tem que fazer através das simulações. Eu estou pronto para discutir isso a qualquer hora e a qualquer momento. E tenho trabalhado muito esse assunto com o Paulo Rabelo de Castro. E por mais que a gente possa encontrar defeitos aqui ou ali, porque não vai existir nenhuma reforma perfeita, mas a gente tem que se aproximar daquilo que nós realmente queremos. É simplificação e que mantenha a carga para que não haja o grande problema, de novo, de rombos fiscais lá adiante. Claro, e nós temos uma... Pois não? Para reduzir carga, né, Gilberto? Desculpa te interromper, pensei que tinha terminado, já te devolvo. Para reduzir carga, só fazer uma reforma administrativa para reduzir despesa. Não tem outra perfeito! A reforma administrativa ela tem que ser feita muito bem combinada para que a gente tenha portas de saída. Se eu não tenho portas de saída e eu cada vez aproximo o meu piso do teto, eu vou fazendo um processo de compressão que daqui a pouco eu só posso explodir o teto, porque eu não posso mexer no piso. O piso já está garantido pela Constituição. Agora, eu digo o seguinte, deputado Marcel Van Hatten e Gilberto Simões Pires e aos nossos ouvintes, com um pouquinho de poeira no sapato, experiência que eu tenho, eu posso dizer o seguinte para os senhores, só se eu morder a minha língua. Tomara que eu morda, mas eu tenho certeza que não. Com esse Instituto da Reeleição, sabe quando é que nós vamos ter essa reforma administrativa? Só se o presidente da República for reeleito já no primeiro ano do segundo mandato dele. Jamais um presidente da República, diante do quadro político e do que nós estamos vivendo nesse momento, na metade do mandato, ele vai mexer em reforma administrativa nesse momento. Não vai mexer. Ele só vai mexer em reforma administrativa se for reeleito já no primeiro mandato. Eu gostaria, justamente, dentro desse quadro que os senhores estão colocando aí, que acontecesse essa reforma administrativa o mais rápido possível, mas passou o tempo dela. Com essa visão de reeleição e que nós temos esse instituto aí da reeleição, eu não acredito que o governo vai entrar nesse processo de desgaste agora, na metade do mandato, até porque ele está num processo de ascensão com Renda Brasil que vem aí. Agora, daqui para frente, até o final do governo, seja ele o governo que for, ele vai trabalhar na reeleição. E aí, pensando, e nós nem tivemos as eleições municipais, já se fala na eleição de 2022, né? Nós temos há 3 meses uma das eleições que eu considero uma das mais importantes do país, que é onde as pessoas vivem, que são as eleições municipais, mas a mídia, e principalmente a mídia nacional, dando importância para 2022.
E eu acredito que o Congresso está trabalhando em cima disso. Eu não acredito em reforma administrativa neste momento e que seria fundamental, como os senhores estão colocando. Agora, as distorções são tão acentuadas que eu enxergo, assim, por exemplo, o deputado Marcel e Gilberto Simões Pires. Como é que nós estamos num país em que você libera impostos IPI para automóveis, linha branca, geladeira, televisor, e você toca 35,7% de impostos nos medicamentos? Medicamentos para as pessoas que precisam comprar remédio. 35,7%. Não tem cabimento, Milton, nem nos medicamentos, nem na cesta básica, né? Nos produtos mais básicos. E aí eu quero... E nem no automóvel. E nem no automóvel. O automóvel também é muito onerado. Aliás, é absurdo, né? Deveriam cobrar, então, a bicicleta também. Não tem produto com pouca tributação. O que existe pouca tributação, efetivamente, são dos serviços, mas não no produto. Pois é, deixa eu aproveitar esse teu comentário, Gilberto, que eu acho que é importante, assim como você fez do ITEX, em relação aos bens e serviços. Tem muita gente apavorada com um eventual aumento, né, de impostos na área dos serviços. Primeiro que as pessoas não se dão conta que a gente paga imposto sobre imposto quando o ICMS faz parte da base de cálculo, que já é um grande absurdo, né? Então as pessoas acham que pagam ICMS, mas pagam mais do que realmente pagam. Em segundo lugar, em relação aos bens e serviços, tem que haver um reequilíbrio na direção dos serviços, porque hoje os bens têm muito mais carga tributária e são muito mais consumidos pelos mais pobres, e os bens compõem também grande parte dos custos de quem presta serviço. Então, se você cobrar mais no serviço... Oi? Em torno de 60 a 40. 60 para produto e 40 para serviço. Isso pois é, então se você passar a cobrar mais imposto no serviço e menos nos bens, eu sei que muita gente, por exemplo, das academias, talvez alguém que é proprietário de academia está preocupado com isso, porque eu recebi muitos e-mails nesse sentido por conta de parte da reforma tributária enviada pelo governo. Se você considerar que o aumento no imposto sobre serviço, por exemplo, de uma academia vai ser maior, mas que os bens que a academia vai comprar, né, às vezes a esteira, enfim, todos os equipamentos são utilizados, vão ter um imposto menor e vai haver uma simplificação, é aquilo que você disse, o custo final para o consumidor vai ser o mesmo ou até menor. Menor porque se você simplificar, o dono da academia vai ter menos preocupação em contratar contador, em contratar advogado, vai pagar menos imposto sobre os bens que compõem o seu negócio para poder oferecer o serviço, ou seja, as pessoas muitas vezes não olham a floresta. E esse é um dos grandes problemas do Brasil, Milton. Você estava falando há pouco, né? Nós temos regimes de isenção para A, para B, para C, temos mais de 100 sistemas especiais, regimes especiais de tributação, porque cada vez que surge alguém lá em Brasília, um lobista para defender alguém, é para defender o seu setor e não para olhar a floresta e tentar resolver o sistema para todo mundo. E nós temos esse compromisso agora, e o Gilberto é estudioso dessa área há muitos anos, né, de resolver o sistema para todos, e não para A, para B ou para C. Deixa eu complementar isso aí. Eu acho que é extremamente importante isso que o Marcel colocou. Vamos pegar o exemplo americano. O Brasil jamais pode ser comparado com os Estados Unidos, nós temos que ser comparado com Venezuela, com Bogotá, com a Colômbia, com alguns países latino-americanos. Não dá para comparar com os Estados Unidos. Um paizinho melhor aí, por favor, Gilberto, nos ajuda. Mas não dá para comparar com o Chile, nos ajuda um pouquinho. Melhor eu sei, é difícil. Seria bom se pudesse comparar com o Chile, mas não podemos. Mas vamos pegar o caso dos Estados Unidos, porque eu tenho frequentado bastante os Estados Unidos, até porque eu praticamente quase que morei lá nesses últimos 5 anos. O que acontece? Eu vou alugar um box do meu edifício, onde tem meu apartamento. Eu vou alugar o box para o morador, no período que eu não estava lá, então acertou o valor lá, $70 por mês. Muito bom. O recibo veio ali com imposto de 8,65 cá na Flórida. Aí eu fiquei olhando aquilo, que interessante, o imposto que se paga, inclusive, sobre o aluguel de um box. E é um aluguel particular. Não tem nada a ver de uma empresa para outra, de um box meu para um outro morador do prédio, mas tem que estar ali no recibo, porque tem que pagar o imposto. Aí faz uma comparação. Quanto é que eu pago de imposto sobre consumo nos Estados Unidos para o combustível? É 4. Então, o preço do serviço, o imposto sobre o serviço é maior do que o imposto sobre o combustível.
No Brasil, como é que é? É 50% o imposto sobre combustível e 3,65% de PIS e COFINS no serviço e mais o ISS do município. E que no caso de aluguel nem tem. Nem tem ISS para aluguel. Então vamos combinar. Isso, para fazer uma reforma tributária, é preciso que a gente entenda que tudo tem que ser tributado, aquilo que representa o de maior consumo e de maior interesse populacional, como é o caso do combustível, tem que ter um imposto mais reduzido. Mas o resto tem que ser igual para todo mundo. Não tem esse negócio, esse paga, aquele não paga. Aí entra no caso dos benefícios fiscais, que aí então é uma injustiça fiscal que não tem precedente. É lógico que o cara da academia vai pagar mais, mas ele que cobra o preço dele da academia e a taxa que venha por fora, ou seja, além disso, o plus tax. É assim que tem que ser feito. Para que as pessoas dizem assim, não, eu estou comprando o serviço ou estou comprando o produto e, além disso, eu tenho que pagar o imposto. Me diga quanto é que é. E se uma vez perguntar assim, mas quem sabe a gente deixa o imposto de fora? O cara diz assim, por um valor tão pequeno eu não vou me incomodar, porque alguém ficará sabendo. E tem outra coisa, né, Gilberto? Além de tudo isso, ainda nós temos uma informalidade enorme no Brasil, porque muita gente prefere não passar ou não consegue pagar toda a burocracia para se formalizar. Lógico, e acaba trabalhando sem pagar imposto nenhum. E não é então, por mal, nós estimulamos a informalidade e estimulamos por duas razões. Primeiro, porque é complicado. Segundo, porque é caro. Então, se ele é barato e descomplicado... Aliás, o único país que resolve dizer que existe um imposto, um sistema simples, e o outro, o que é? Se existe um simples, o outro só pode ser complicado. Exatamente. Então, por que nós temos o super simples? Então, a gente tem o simples, tem o super simples, e aí só falta dizer que o outro é complicado, porque nem precisa dizer. Então, é preciso que tudo seja simples. E é isso que a reforma tributária tem que atingir, mesmo que a gente faça as necessárias compensações. Porque nós não estamos discutindo diminuição de carga, nós estamos discutindo simplificação para a arrecadação de impostos, o que dá garantia de que quem paga realmente pagou corretamente, o que muitas vezes não acontece. E segundo, que vai se deixar de gastar em torno de 60 bilhões, com B bem maiúsculo, 60 bilhões, que é o custo que as empresas têm para arrecadar seus impostos sem saber se arrecadaram corretamente. Uhum. E como é que nós saímos desse emaranhado, hein? Com esclarecimentos. Uhum. Não tem outra maneira. Eu tenho certeza de que muitos deputados vão precisar desse tipo de conversa e tem que ter uma conversa ao pé de ouvido, onde a gente precisa entender o seguinte, onde é que a gente aumenta e onde é que a gente diminui, mas dentro de um sistema muito claro de simulações. Façamos as simulações, diminuindo a carga de contribuições da folha. É estimulante para empregar? Sim, porque, como diz o Bob Marcel, nós diminuímos a informalidade, porque aí fica muito mais barato contratar. E aumenta a empregabilidade, né? Aumenta a empregabilidade. E o que acontece com as contas públicas? Bom, as contas públicas têm que ter um equilíbrio, porque se eu reduzo aqui, eu tenho que aumentar ali, porque o governo não vai ter de onde tirar dinheiro por conta dessa diminuição da carga sobre a folha. Então, é isso que precisa ser compreendido. Agora, como tu diz bem, Marcelo, se a gente vai olhar a árvore e não olha a floresta, mas, meu caso aumentou. Sim, mas quanto é que ele representou isso no todo? E é isso que a gente precisa esclarecer. Eu não estou defendendo aumento de impostos, eu estou defendendo a simplificação com compensações. Claro. Eu defendo a mesma coisa, que a carga tem que ser neutra para o consumidor. Lógico. O consumidor tem que continuar, tem que manter o seu poder de compra. E enquanto o Estado for desse tamanho, não tem como discutir diminuição de carga. Não tem. Agora, se nós falamos em focar no consumidor e simplificar, é automático, é natural, Gilberto. Lógico. E dentro de poucos anos, o custo fixo da empresa diminua, certas atividades parasitárias, com perdão da palavra, obriguem-se a tornar-se produtivas, né? Uhum. E que nós tenhamos, então, depois, com uma reforma administrativa digna do nome, não o que, infelizmente, alguns tentam propor por aí, a gente tem uma reforma administrativa que garanta meritocracia no setor público,
uma valorização do bom funcionário público, porque muita gente diz, estabilidade tem garantia, tem garantia. Ela não pode servindo de escudo para o mau servidor não prestar um bom serviço e o bom servidor não se sentir valorizado, né? Então a gente precisa ter uma reforma na administração pública com vistas, né, a reduzir depois a carga tributária. E tem mais, olha aqui, ó, essa semana saiu uma nota, vocês devem ter observado, eu até coloquei hoje no ponto crítico. Eu vi. O valor de mercado da Apple, ela já atingiu o valor do PIB brasileiro de 2019, e que será muito maior do que o PIB brasileiro de 2020, que vai reduzir. Então a Apple ainda vai ficar uma diferença maior em termos de valor de mercado. E quando foi perguntado a um dos CFO ou CEO, não me lembro quem foi, da Apple, a respeito assim, mas vocês pagam quanto de tributo? Eu disse, não, nós só pagamos o tributo sobre a renda, nós não pagamos imposto de consumo. Quem paga isso é o consumidor. E veja, eles vendem um monte, estão aí com faturamento extraordinário, o valor de mercado deles só atingiu isso porque o faturamento deles não para de aumentar, e durante a pandemia aumentou mais ainda, e eles chegaram a 2 trilhões de dólares. Ou seja, mais do que o produto brasileiro. E quando pergunta como é, e eu estou dizendo isso como uma resposta àquele rapaz dessa academia que o Marcel comentou, é o seguinte, não é a academia que tem que pagar impostos. Ela tem que pagar o imposto sobre a renda, que ele ganhou. Mas quem tem que pagar o imposto sobre o serviço é o usuário. Claro, ele está pondo na cabeça que ele que vai pagar. Não é ele que vai pagar. É só destacar. Aliás, ele já hoje não paga, ele repassa para o consumidor. Exato, então é a mesma coisa. Agora, se ele botasse no meu recibo, só vai me pagar $100 por mês ou R$100 por mês para fazer academia, e mais a taxa. Mas a taxa não é comigo. O senhor vai pagar a taxa. É que a pessoa, Gilberto, ela só vê, na hora que põe a reforma na mesa, ela só vê aquilo que vai aumentar eventualmente de imposto na nota fiscal que ele emite. Ele não pensa no custo que... Aliás, a gente não tem nem a cultura do crédito. É muito ruim a cultura nossa do crédito. Eu, quando abri uma empresa na Holanda, principalmente no início, para quem inicia uma empresa, tudo que você comprou para a tua empresa, você não apenas se acredita, que seria no caso de você revender, de você passar adiante, como você pode, inclusive, ficar com ele se você não chegar a revender o serviço, a repassar o custo, para incentivar novos empreendedores, Gilberto. É uma cultura completamente diferente. E eles estão estudando, inclusive, a capacidade que tu tem de não aproveitamento poder vender esse crédito. Vende no mercado com deságio. Agora, o Rio Grande do Sul é um fiasco. As empresas têm crédito para receber e o governo não paga. Não tem dinheiro, né, para receber nem o depósito judicial. Eles avançaram no depósito judicial com mais de 90 e tantos %, e quando alguém precisa retirar porque desistiu ou porque ganhou uma ação, tem que esperar que uma outra entre para poder fazer caixa. Porque até o depósito judicial desapareceu. E agora até no fundo previdenciário meteram a mão. É um troço assim, o governador Eduardo Leite fez uma coisa que eu não imaginei que um dia um governador faria. Isso se chama vigarice. O dinheiro não é dele. O dinheiro não é dele. Lógico que não é. O dinheiro de uma previdência, ele deixa de ser estatal e passa a ser do usufruário. Ele simplesmente roubou o dinheiro que não era dele. Porque pegar emprestado sem autorização é roubo. E como é que nós vamos resolver uma questão também que é muito importante, que se fala pouco sobre... Eu não sei, o último levantamento que eu até tenho que buscar esses números, com falta de tempo, não consegui atualizá-los, mas eu tinha 5,3, se não me falha a memória, trilhões a dívida do Brasil. E até fiz um levantamento da Terra, acho que foi dezembro do ano passado. Na realidade eram 4.600 mais a dívida que está em poder do Banco Central. Essa dívida que está em poder do Banco Central, ela nunca é levada na contabilidade, porque simplesmente ela vai para a conta do Banco Central, que, por sinal, teve um lucro extraordinário de mais de 300 bilhões só com o ganho cambial das reservas. Então são mais de 5 trilhões, né, Gilberto? Ela deve chegar... Não sei se chega. Sim, é mais de 5. Eu não sei quanto é que tem, mas depois eu tenho esse número, numa outra oportunidade eu posso te dar. Aí nós falamos aqui no Rio Grande do Sul, deputado Marcel Gilberto Simões Pires, eu tenho questionado alguns deputados, mas lamentavelmente, inclusive o chefe da Casa Civil, líder do governo e tal,
Eu acho que eles não estão informados não, eles não conhecem desses investimentos. É uma pena, não conhecem. Porque... Tanto é que eles comem pelos agentes fiscais. Não, e nós temos um dentro do nosso grupo, que é o Darcy Francisco dos Santos, que eu até recomendo que tu faça uma entrevista com ele, que ele é uma das maiores cabeças que tem em contas públicas aqui do Estado e talvez até do Brasil. Mas ele, como tem um conhecimento muito grande, porque foi agente fiscal, e é uma cabeça extraordinária, ele pode explicar isso muito bem com números que ele tem na própria cabeça. Mas o que eu quero colocar para os senhores é assim, são 3, 4 projetos importantes que poderiam dar uma destravada nesse problema que o Rio Grande do Sul está vivendo neste momento. Por exemplo, São José do Norte, titânio usado na indústria aeroespacial, na indústria química, 800 milhões de um grupo australiano, dinheiro dos australianos. Caçapava do Sul, Votorantim, investimento 1 bi. B de Brasil para a primeira fase de cobre, chumbo, zinco, inclusive extração de prata. Lavras do Sul, fosfato, indústria química, 600 milhões. Só esses 3 projetos, eu fiz esse levantamento junto ao CREA, poderia estar gerando cerca de 60 mil empregos nessa região de depressão que acabaram lá com o polo naval, enfim. E eu não estou falando desse polo carboquímico de Eldorado do Sul, que tem um investimento, a estimativa é de 4,4 bilhões, que pode inclusive reduzir essa dependência externa de insumos, né, para a agropecuária, a indústria, e além de promover o desenvolvimento econômico sustentável a partir desse uso do carvão mineral, que o próprio Diego Casagrande teve com o Sartori lá no Japão, no último ano do governo Sartori, e a usina lá é um espetáculo no Japão. Eu não vejo absolutamente ninguém falar nada desses projetos. Deixa eu aproveitar tem mais um ainda, que é o nosso potencial hidrográfico no Rio Grande do Sul para utilização de navegação interna, né, Milton? Os holandeses já estiveram aqui, nós já visitamos lá, e tem um potencial enorme. Fluvial. A lacustre fluvial, não estamos nem falando de offshore. Que, aliás, o que tem de investimento, a maior parte é feito pela iniciativa privada por conta, sem nenhum tipo de auxílio, às vezes até atrapalho do Estado, né? Não, a gente afugenta. Sim, nós perdemos o Mercado Livre aqui agora há pouco tempo, né? Bom, isso é de triste memória agora também, né? Mas tem razão, Milton, nós temos muito... O Estado do Rio Grande do Sul, aliás, o Brasil, um país que tem muito potencial. Mas para que esse potencial floresça, as pessoas acham que os recursos naturais são riqueza. Eles não são riqueza, só se tornam riqueza se houver um povo livre para poder aproveitá-lo. Que maravilha ouvir isso do Marcel, porque o Marcel está dizendo uma coisa que a gente repete, mas pouca gente entende isso. Muito bom, Marcel. A commodity, ela só tem valor quando ela tiver alguma coisa agregada. É perfeita essa colocação. É só se o homem trabalhar nela, senão ela fica lá parada. É o homem que dá valor às coisas. E o homem só pode transformar esse recurso natural em riqueza se ele for livre para trabalhar. Se tiver uma série de impeditivos, e aí a gente vê o Estado realmente atuando muito nisso, nós temos uma Petrobras, uma estatal de petróleo. Nós temos uma riqueza, um recurso natural enorme no subsolo brasileiro, e que não é utilizado na potencialidade que poderia, como é nos Estados Unidos, por causa do monopólio do petróleo da Petrobras, por exemplo, que muita gente diz que é um orgulho nacional. Mas, no fundo, é uma empresa que poderia render muito mais se tivéssemos liberdade e tivéssemos competição com outras empresas. Ou estou errado, Gilberto? Não, deputado Marcel, não tá errado, olha aqui, ó, 20... Só um pouquinho, Milton. Sim. Só para fazer uma observação interessante. O caso da Petrobras, ela já não é mais monopólio. Tanto é que já saíram vários leilões, inclusive com alguns consórcios, e agora está para ser votado lá no Senado, não sei se na Câmara já passou, o marco regulatório do petróleo, onde a gente vai poder fazer por concessão e não por partilha. Se isso passar, menos a Petrobras será monopolista. Quem é monopolista... E a lei do gás também, né? E a lei do gás também. A lei do gás entram 40 empresas imediatamente que estão no Brasil que podem justamente trabalhar para a diminuição do preço do gás. Agora, o importante, onde que está o monopólio? O monopólio está na segunda etapa da verticalização do processo, que é o refino. Nós temos 13 refinarias no Brasil, vamos dizer que tem 14, uma é privada e não produz nada, que é a de Manguinhos. As outras 13 todas são da Petrobras. E elas foram feitas para um tipo de petróleo que não é o petróleo que nós exploramos,
Portanto, nós precisamos importar petróleo, porque senão a refinaria não consegue refinar. E para fazer esse investimento em cima de 13 refinarias, o Brasil, não é a Petrobras, o Brasil não tem recurso. Então, nós precisamos nos ver livres das refinarias para que haja uma abundância de refino. E o refino não é de gasolina, é de muitos subprodutos que passam desde a área da petroquímica e vão também para os combustíveis. Mas, infelizmente, as pessoas, quando olham para o petróleo, pensam em gasolina, como se fosse o único produto. Não é. Tem muita coisa e tem mais. Agora é que nós vamos ter gasolina de qualidade a partir deste mês, porque agora foi estabelecido um novo padrão da gasolina, mas isso é feito em cima de um processo de refinaria muito caro. Nós precisamos investir em refinaria para que a gente não precise fazer uma dosificação entre o petróleo que nós produzimos aqui, mais o petróleo leve que nós importamos, para que a refinaria tenha maior competitividade. Esse é o problema e é preciso que a gente saia desse negócio, privatize, desestatize, entrega para quem quiser, para a mãe do Badem, mas deixa eles fazerem. Nós não temos essa capacidade de investimento. Olha aqui, ó, nós temos, olha aqui, ó, tá tão bom esse papo aí. Eu sei porque ninguém me contou, não fui passear. Eu morei na Amazônia, morei no Nordeste, morei na Amazônia. Nós conhecemos apenas 5% da fonte de riqueza, tá? Da biodiversidade. Nós temos cerca de 20% da biodiversidade mundial e nós só conhecemos 5% dessa fonte de riqueza. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, para os nossos ouvintes. Vou dar um exemplo aqui, tá? Que eu conheço uma planta da qual se extrai a bergenina, que tem poder anti-inflamatório muito grande e é também antioxidante. Os laboratórios vendem no Brasil a bergenina purificada por R$1.000 o miligrama. Olha só, R$1.000 o miligrama. O preço do ouro é R$125 o grama. 1 miligrama de bergenina vale, portanto, 8.000 vezes mais do que o miligrama do ouro. Nós não temos investimento no campo científico-tecnológico com sustentabilidade dentro da Amazônia. O que se fala de queimadas na Amazônia é tudo uma bobagem que estão falando, porque essas queimadas, eu morei na década de 80 na Amazônia, sempre existiram. Sempre existiram. E não é isso, esse alarme todo que estão fazendo. Eu me lembro da expedição do Jacques Cousteau naquela época. Isso já politizaram isso. Exatamente. Agora, para finalizar, eu pergunto para os nossos queridos amigos convidados do deputado Marcel Van Hatten e Gilberto Simões Pires, nós temos que fazer um programa especial aí com os dois aí, combinar para a gente colocar muitas pautas importantes. Mas esse programa aí já está especial demais. Tá muito. Eu vou repetir esse programa, nós vamos reproduzir esse programa no sábado à noite. Vocês acreditam na reforma administrativa na metade desse mandato agora? Espera um pouquinho, não bota nome de reforma administrativa em cima de uma coisa que não vai ter nada de reforma. Sim. Então nós vamos fazer Vamos lá, então. Acreditam em algum movimento para reduzir, por exemplo... Não, eu só queria colocar alguns detalhes, por exemplo, assim, ó, só para ilustrar para os nossos ouvintes, tá? Só para ter uma ideia do custo do judiciário brasileiro em relação ao PIB brasileiro. O custo judiciário Brasil-PIB, o Brasil, 1,3%, Alemanha, 0,2%, Portugal, 0,2%, Chile, 0,2%, Colômbia, 0,1%, Itália, 0,17%, Estados Unidos, 0,10%, Brasil, 1,3%, com um dos piores serviços jurisdicional que eu conheço e um dos mais inchados e caros do planeta. Em 20 meses, o Poder Judiciário brasileiro distribuiu 4,3 bilhões, B de Brasil, em penduricários para juízes. Férias, licença-prêmio, remuneração, deslocamento, 4,3 bilhões de reais. E aí? Você disse que é um dos mais caros, só esqueceu de dizer uma coisa, Milton. Um dos mais demorados também, né? Sim. Não é eficiente. Tem todo esse justiça demorada não é justiça. Não serve para nada. Exatamente.
Mas eu só quero ainda uma vez dizer aquilo que eu falei antes na intervenção anterior, Milton, só para ficar bem claro para todo mundo que está nos acompanhando. A gente usa muito a palavra riqueza natural. Eu quero desafiar os ouvintes a passar ou não usar riqueza natural e falar em recurso natural. Riqueza só depois que o recurso natural for explorado, for utilizado, transformado, melhor, porque explorado é a palavra mal utilizada, feia, né? Transformado pelo ser humano de uma forma positiva para gerar riqueza, para gerar valor para a sociedade, porque senão é aquilo que você disse, Milton. Tem um monte de recurso natural parado que não é transformado apropriadamente por uma série de motivos, sejam científicos, tecnológicos, legais, tributários, e que não se transforma em riqueza. Então, um desafio para os ouvintes, né? Não utilizar a palavra riqueza natural. Lembrar que é recurso natural que pode ser transformado em riqueza para a sociedade. Quanto à questão da reforma administrativa, eu só repiso isso, porque como você é jornalista, também sabe a importância das palavras, a gente se perde nas palavras. Quanto à reforma administrativa, eu vejo sim oportunidade de começar a discutir no ano que vem e aprovar no primeiro semestre, mas tem que ser no primeiro semestre do ano que vem. Vai ter que ser uma discussão que não se alongue mais do que o necessário, como foi com a reforma da Previdência. Ela acabou indo até quase o fim do ano, foi promulgado, se eu não me engano, só em outubro. Perdemos tempo precioso, perdemos pontos preciosos, o regime de capitalização, a Previdência para estados e municípios, uma série de temas poderiam ter entrado e ficaram de fora. E a reforma administrativa, se for para sair, tem que sair no ano que vem. Eu lamento que no ano passado não tenha sido proposta pelo governo, apesar de já ter sido apresentada. Eu estou dando essa informação porque um grande amigo que ocupava um cargo importantíssimo no governo desembarcou porque deram o recado para ele que a reforma não acontece neste mandato. E ele desembarcou do governo decepcionado, é um cara da iniciativa privada, estava no governo, e não aceitou e desembarcou. O próprio Paulo Webel, que estava cuidando da reforma, apresentou para nós no final do ano passado, Milton, ele apresentou para os líderes partidários, eu estava lá, eu era líder do Novo, mostrou para todos os líderes na sala dos líderes na Câmara, em novembro ou dezembro do ano passado, a reforma administrativa. No dia seguinte, o governo desautorizou a parte que ele apresentou para o Legislativo, o Judiciário, disse que ia ser só para o Executivo, porque começou a dar problema com os outros poderes. E um pouco depois, não se falou mais nisso, chegou janeiro, fevereiro, disseram que ia mandar em março, em abril, não apareceu mais, pandemia, etc., e até agora não veio, o Webel saiu do governo. E eu lamentei muito isso. Eu espero que o Caio Andrade, que assume agora, toque esse tema com ainda mais força que está sendo tocado antes, e que, aprovada a reforma tributária, uma coisa de cada vez, a administrativa entra também por pressão tua, Milton. Só para deixar todo mundo tem que pressionar. Só para deixar claro, né, deputado, que não é a vontade do presidente da República. Ele recebeu o recado dos deputados e senadores. Não me venha com reforma administrativa, porque nós não vamos aprovar agora. O próprio presidente disse isso, que não ia deixar aprovar uma reforma antes das eleições, que ia ficar para o ano que vem. Ele vem do setor público, ele é um militar que, aliás, sempre trabalhou, e é legítimo, ele foi eleito assim, com essa pauta de defesa do setor dele, que é que infelizmente, o sistema proporcional, infelizmente ou felizmente, eu acho infelizmente, deveria ser um sistema distrital de voto, mas o sistema proporcional leva a isso, a defesa de corporações, e o presidente Bolsonaro foi eleito pela corporação dos militares ao longo de todos os 28, 29 anos que ele foi deputado. Agora, ele nesse momento é presidente da República, e eu imagino que ele vai entender que não tem saída. Se não fizer reforma, Gilberto, se não fizer reforma, nós não temos futuro como nação. Eu até digo mais. O que ele falou, o que o Bolsonaro falou ontem, quando ele viu o Senado derrubar o veto, ele disse, o país vai ficar ingovernável. Não, vai ficar ingovernável por conta de uma reforma administrativa que não sai. Porque essa é a mãe das reformas em relação a custo do Estado. É a única que pode ser mexida para a gente criar fonte de receita ou para diminuir o tamanho do piso. Se não mexer nisso, não, ele está trabalhando com a consequência. Quando se derruba o veto, aumenta a despesa. Mas e qual é a minha contrapartida? A contrapartida seria, até certo ponto, com a reforma administrativa.
Se ele não toca nessa, ele não pode dizer. Ele produz a ingovernabilidade por não tocar no ponto mais importante. Uhum. Muito bom. Muito bom. E a frase do presidente, aliás, sobre essa questão hoje, ou ontem, né, do voto do Senado, e de que ia ficar ingovernável, já foi um alento, Gilberto. Já viu uma mudança. Porque também é importante lembrar, Milton, foi o próprio presidente da República que avalizou os aumentos no serviço público para algumas categorias quando foi aprovado na Câmara. Ou seja, ele voltou atrás. Isso demonstra que ele é capaz de voltar atrás na reforma administrativa também. Tomara. E olha, se isso aí não foi um abre-olho para ele, então ele está cego. Uhum. O que mais... tudo isso que nós estamos falando, olha só o leque de pautas, de coisas importantes que nós temos, né, dentro do nosso país para resolver. Lamentavelmente, não, as tuas pautas aí, elas trabalham com causa e consequência. Nós precisamos olhar para as causas, porque aí as consequências ficam mais fáceis de ser entendidas e serem resolvidas. Eu tenho dito aqui, sabe, Gilberto, o deputado Marcel Van Hatten, que dentro desse quadro, dessa pandemia mundial, o Brasil tem a capacidade, por incrível que pareça, de todos os países, é o país que tem, se tiver, né, por parte do governo, um projeto, um plano, bem firme, assim, consolidado, transparente, com a iniciativa privada, porque nós temos tudo. Nós temos tudo para fazer. A Europa já está pronta, os Estados Unidos está pronto. Nós temos portos, aeroportos, ferrovias, hidrovias. Meu Deus do céu, dá para levantar esse país assim para ontem. Milton e Marcel, vejam bem, a gente pode até fazer uma comparação, pode parecer um pouco estranha, mas acho que ela cabe nesse momento. Quando a gente está vendo uma corrida de Fórmula 1 e acontece um acidente na pista, o que acontece? Entra o safety car e todos eles ficam alinhados, ficam ali um atrás do outro. As diferenças diminuem brutalmente, porque todo mundo fica nos pelotões logo atrás do safety car. O que fez a pandemia? Colocou todos os estados praticamente no mesmo ponto de saída. E aí, agora é que nós vamos ver quais os governadores que foram mais inteligentes, quais os prefeitos mais inteligentes, para ver quem é que tem mais capacidade para cantar pneu na arrancada. Se nós... Olha, eu estou vendo que Santa Catarina vai dar um banho com um governador ladrão e sem vergonha como tem lá. Vai ser caçado, viu? Já... Vai ser caçado. Não, deve ser caçado. Isso aí foi o maior crime que fizeram. Santa Catarina está dando banho há muito tempo, Gilberto. Agora, um dos méritos de Santa Catarina foi nunca ter sido governado pelo PT, né? E ter reeleito governadores, como o Paraná agora também. Eles nunca vão querer ser governados por um bombeiro. Que coitados bombeiros que merecem todo o nosso respeito. Que votaram nele e foram enganados. Esse é o legítimo povo que foi enganado, porque votou pensando numa coisa e comprou o produto que o cara disse que entregaria e entregou uma vigarice muito grande. Isso não se faz. O povo tem toda a razão, por isso que foi por unanimidade a aceitação do pedido de impeachment. Vamos ver como é que fica daqui para frente. E os 33 milhões dos respiradores até agora não apareceram. Não, e o impeachment não é por causa da corrupção. O impeachment é porque ele autorizou um reajuste dos procuradores do Estado de Santa Catarina sem autorização da Assembleia Legislativa, saiu 10 dias de férias e a governadora que assumiu, a vice, assinou também e ela vai para a guilhotina junto. Vão os dois. É uma pandorga. Hein? É uma pandorga. Vão os dois. Isso que não está aí dentro o processo de denúncia da corrupção ainda. Que ainda tem essa. Ele está sendo... Ele vai ser caçado pela improbidade administrativa. Mas tem mais bomba aí pela frente. E aqui em Porto Alegre, como é que os senhores estão analisando aqui o impeachment? Olha, fala aí, Marcelo, depois eu falo. Eu já postei sobre isso, acho triste, pena para a cidade de Porto Alegre. Eu tinha outra expectativa com a eleição do Marquesan, apoiei ele lá atrás, eu fui apoiador da candidatura dele, você lembra disso, Milton? Sim. Aliás, eu era pré-candidato a prefeito pelo PP, que era meu partido então. Abri mão da candidatura, trabalhei pela candidatura do Marquesan dentro do PP, ele acabou em empate técnico, o Melo desistiu do apoio do PP e acabou o Paim sendo o vice do Marquesan.
E ele, por inabilidade de comunicação, ele tem muita dificuldade. Lá no início já desprezou qualquer tipo de conselho que eu pudesse vir a dar, ou outras pessoas, demitiu um monte de gente próxima simplesmente por discordarem de situações pontuais, e ele tem uma péssima relação não só com, hoje, empreendedores, com uma série de outros setores, como também com o legislativo, e acabou colhendo o que plantou, né? Quem semeia ventos, colhe tempestade. Um impeachment que foi votado por 31 votos a 4 é um sinal muito ruim para ele, e eu acho muito pena isso pelo município de Porto Alegre, mesmo. É minha opinião. Minha opinião. Pois não. Marquesan, ele foi um dos melhores prefeitos que nós tivemos do ponto de vista de gestão pública, na questão operacional. Na questão política, ele foi um zero à esquerda. Agora, se ele não fosse prefeito, mas fosse um gerente de Porto Alegre, um síndico, nós estaríamos aplaudindo ele por muitas coisas que foram feitas, principalmente, primeiro, não houve corrupção, pelo menos não se tem ideia. Segundo, uma série de coisas que foram feitas, transferindo para a iniciativa privada coisas que a prefeitura não conseguia fazer, no caso da eliminação das placas de rua, dos relógios e outras coisas mais, das praças públicas, desse contrato lá da Orla do Guaíba, a solução para as obras da Copa, que aquela solução ela foi dada graças a uma intervenção, um trabalho que foi muito bem feito entre a Prefeitura e o Banrisul, onde até a própria medida das obras passou a ser feita pelo órgão pagador e financiador, que no caso foi o Banrisul. Eu conversei isso muitas vezes até com o Urbano, quando ele era o secretário dessa área. Olha, eu fiquei impressionado com o que se diz do ponto de vista de gestão da operação pública. Agora, o resto foi isso que infelizmente deu de diálogo complicado, difícil, que acaba anulando a parte boa que foi feita. Eu tenho certeza que quem pegar essa prefeitura vai pegar dois grandes legados. O legado do que foi feito e a oportunidade de fazer coisas diferentes do ponto de vista político que ele acabou fazendo. Então, foram dois legados. E é muito pouco provável que ele conseguirá ser o candidato na próxima eleição. Porque quem conseguiu 30 e poucos votos para a aprovação de um pedido de impeachment, certamente, dos 24 votos que precisam, ele vai ter de sobra aí. Ele não vai conseguir ser candidato. Nossas opiniões se complementam. A única coisa que faltou, tanto na minha fala como na tua, e eu fiquei muito chateado, muito, muito triste mesmo, me senti traído, foi com o aumento do IPTU. Porque ele disse que não... aquilo ali foi desastroso. Aquilo foi desastroso. E tem mais. Eu que tinha um relacionamento com ele até certo ponto bom, ele nunca me recebeu o que eu queria explicar para ele. Levar o modelo que existe, por exemplo, em Fort Lauderdale, na Flórida, ali perto de Miami, onde o IPTU ele se auto-aumenta de preço em função das reformas que se faz e da venda dos imóveis que faz. Se eu comprar um apartamento por $100 mil e eu gastar $100 mil, eu vou pagar IPTU sobre 200. Agora, se eu não mexi no apartamento e ele está $100 mil, eu continuarei pagando sobre $100 mil. É sobre o acréscimo que se dá em cima da renovação e da melhoração do imóvel. E não restava dúvidas de que havia correções a serem feitas. O problema é o intuito arrecadatório, porque além das correções... foi feito por planta. Foi feito por planta. Quem é ele para dizer que o meu imóvel vale 1 ou que vale 2? E outra, né? O Brasil não é os Estados Unidos, né, Gilberto? Tem muita gente que comprou imóveis em locais especulativo. Degradados. Aqueles locais só ficaram locais habitáveis, até bonitos, por quando iniciou a privada, até com segurança privada, porque nem guarda municipal nem polícia chega, e aí a própria pessoa tem que pagar pelo investimento que ela fez também. É injusto. Então, quer dizer, se ele tivesse sido aberto a ouvir, como você mesmo disse, né, exemplos bem-sucedidos, e além disso não fizesse um instrumento arrecadatório, fizesse algo que a gente está dizendo para a reforma tributária, tem que ser neutra para o consumidor. Se fosse assim, dava para entender, mas do jeito que foi feito, infelizmente, eu não tenho como apoiar uma segunda vez. Bom, se for a prefeita Fernanda Melchiona, como é que ficam os impostos, hein? Bom, aí tu vai me perguntar isso quando nós fizermos essa entrevista, eu vou estar em Santa Catarina.
Tá bom. O Marcel não se aguentou lá. Olha aí, Marcel. Calma, Marcel Van Hatten. Mas tudo bem. Ela tem legitimidade para concorrer. Aliás, ela na Câmara é minha colega deputada. A gente, inclusive, na questão da FGTS, sim, felizmente ela deu apoio para que o trabalhador pudesse sacar mais o seu FGTS. Eu quero até agradecer ela no apoio, porque foi muito importante. Agora, para a prefeita de Porto Alegre, sinceramente, imposto, acho que na visão do PSOL não existe, né? Eles não conseguem administrar realmente com uma proposta que possa dar um resultado. Eu não consigo nem imaginar qual seria o plano de governo do PSOL na questão dos impostos. Eu acho que não teria imposto. Eu já estou aterrando uma parte do Mampituba, que se ele explodir a ponte, eu atravesso a nada. Eu estou ali em Torres. Vou para Bela Torres ali também. Gilberto Simões Pires, deputado Marcel Van Hatten. Olha, Gilberto, muito obrigado, sempre muito gentil, craque da comunicação, tem que voltar para a comunicação. Eu recomendo aos nossos ouvintes aqui, Ponto Crítico, entre aí, todos os dias eu leio Ponto Crítico, né? Você entra aí, Ponto Crítico, tem ali a opinião do Gilberto Simões Pires com muito conteúdo, né? Com muita informação, muita análise importante. Eu pego sempre muita coisa ali como referência, viu? Confesso e digo, e inclusive dou crédito. Te agradecer aí a gentileza, né? E que participe mais vezes aqui conosco, aí, que é muito importante para uma prestação de serviço aos nossos ouvintes aí. O que nós fazemos aqui, olha, que nós somos voluntários, nós nos decidimos pelo esse voluntariado, nós temos que levar esclarecimento, temos que levar informação com isenção ideológica o máximo possível, para que as pessoas entendam que nós trabalhamos com questões muito mais técnicas do que políticas. Nós conhecemos o custo das coisas e as causas delas é que precisam ser atacadas. Esse é o nosso propósito, meu. Deputado Marcel Van Hatten, muito obrigado também pela gentileza aí. Volte mais vezes aí conosco, né, deputado Marcel Van Hatten? Sabe como é que é? Eu continuo aqui com o cabo da espada na mão, mas continuo mesmo, viu? Eu sei. E te agradeço muito por todo o espaço que você sempre me dá, sempre me deu. Vamos eleger o Nelson aí no Travessão, como vereador do Travessão e Dois Irmãos. Ele não está querendo ir, um cara preparado. Eu quero que ele vá, o empresário. Eu não sabia, ele é candidato? Não, nós temos que botar o Nelson de candidato aí, que ele quer ser candidato. Vamos botar ele de candidato do Travessão, para representar o Travessão, o povo do Travessão. Temos uma audiência grande aí. Aliás, eu tive esses dias ali na BR, a gente está trabalhando para fazer uma entrada decente no bairro. Que loucura que está aquilo ali, hein? Faz muitos anos já, exatamente, mas se Deus quiser vai sair agora. O ministro Tarcísio, muito competente, me garantiu que passando as emendas individuais ali, a gente consegue resolver tanto no Travessão como na Malharia Zaiane. Primeira mão aí, viu? Para quem transita pela DBR-116. A gente está trabalhando essa hipótese aí de fazer essas entradas e também no bairro... É emenda parlamentar? Emenda individual, exatamente. Aquelas emendas. Olha, o deputado Alceu Moreira diz que emenda parlamentar é propina pública, hein? Olha, eu não gosto do sistema, Milton. Eu não gosto do sistema. Ele tem razão quando os deputados utilizam isso para barganha de votos. Nunca foi o meu caso, felizmente. Eu faço por projetos que sejam importantes realmente, principalmente, por exemplo, pavimentação de rua. Eu não faço pavimentação de rua dentro de cidades. Tem deputado que faz, porque uma associação de moradores que tem uma influência lá quer que asfalte a rua, ou calce a rua A ou B. Eu não concordo com isso. Eu prefiro obras que façam diferença para a vida de muitas pessoas, numa rodovia, por exemplo, e possa, inclusive, ajudar a salvar vidas. Depende de como você utiliza elas, né? Claro. Eu quero agradecer a gentileza. Não, desculpa. Não, eu ia te dizer também que a mãe aqui está ouvindo desde o início da entrevista, gostou da homenagem e está te mandando um beijo também, a Denise. Um beijo, um abraço no coração da dona Denise, uma pessoa muito simpática, eu tive a oportunidade de conhecê-la, veio com o deputado Marcel, acompanhando o filho aqui numa entrevista, aqui nos estúdios da Bandeirantes. Sucesso, saúde, parabéns pelo filho, dona Denise. Esse vai longe aí. Eu acho que
ele é capaz de subir a rampa do Palácio do Planalto, viu, dona Denise? E a senhora vai ter que andar naquele carro sentada do lado, dele, dona Denise. Muito obrigado, mas eu sou de bastidores só. Eu gosto de curtir de longe. Tá bom. Olha, muito gentil a participação dos nossos convidados aqui. Hoje de tarde eu estava dizendo para o Lazier, para o senador Lazier, para o senador Luiz Carlos Reis, o povo gaúcho gosta tanto do senador Paulo Paim, que 24 anos de Senado, quando o Paulo Paim morrer, ele não vai para o céu, porque ele passou o tempo todo no céu, ele vai para o inferno. Não tem como ele ir para o céu. Coitado 24 anos de Senado, tu quer o quê, Gilberto Simões Pires? Eu tenho pena dos demônios, ele lá no inferno. Hein? Eu tenho pena dos demônios lá no inferno. Tá Tem que bom. aguentar ele. Que é isso. Senhores, um abraço, muito obrigado, hein? Um grande abraço para ti, grande abraço, Marcel. Um abração, Gilberto. Tudo de bom. Um beijão bem grande para vocês aí. Um abraço. Obrigado. Muito obrigado. Abração. Um abraço, deputado, um abraço a dona Denise, um abraço, Gilberto.